Olá, bom dia, povos e povas, a paz do Senhor Jesus, né? Gravando aqui, botei um bonezinho aqui porque eu acordei agora, aí eu tô com o cabelo ainda meio assanhado, aí eu coloquei esse boné aqui, fiquei até parecendo com Douglas Gonçalves, né? Boné, barba, né? Mas é só parecendo mesmo, certo? Eu queria gravar aqui um breve videozinho, né? Só compartilhando algo que eu tava meditando agora há pouco, né? Primeiramente, né, bom dia, né, que todos que estão assistindo esse vídeo, né, e a paz do Senhor Jesus, tá certo? É mais um pequeno vídeo que eu vou gravar, né, e até assim incito vocês a fazerem isso também, né, porque eu creio que Deus tem um chamado e uma unção para cada um de nós, né. Eu sempre gosto de dizer que Jesus ele não chamou a gente para ser telespectador. Ou seja, Deus não quer que a gente fique somente admirando a unção e o chamado dos outros, mas Ele quer que a gente exerça o nosso chamado também. Amém? Então eu gostaria de ler aqui Lucas, capítulo de número 18, versículo de número 9 em diante, que fala sobre a parábola do fariseu e do publicano. Né? Propôs também essa palavra, Lucas 18, 9. Propôs também essa palavra a alguns que confiavam em si mesmos, mas por se considerarem justos e desprezavam os outros. Dois homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo. Desta forma, ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos. Olha aí a atitude do cara. Ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, Jesus dizendo, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. É. Na verdade, o que eu queria frisar aqui bem rapidinho, certo? Eu queria começar fazendo uma pergunta. Qual a intenção do seu coração? Do nosso coração? Né? Em tudo que nós fazemos para Deus, para o Senhor, as intenções, eu sei que as intenções elas são boas, né? São muito boas, na verdade. Mas quais as motivações do nosso coração? Por exemplo, quando a gente vai para a igreja, qual a motivação do nosso coração? Né? Será que às vezes, né, muitas das vezes nós nos encontramos assim, eu não tenho um outro lugar para ir e tal, eu não tenho nenhum amigo para visitar, eu não tenho dinheiro para sair e tal, para ir para o shopping, enfim, para beira-mar, sei lá, passear em qualquer lugar, então eu vou para a igreja, né? Ou então, eu vou para a igreja porque lá tem uma menina, um rapaz que eu gosto e tal, e o único momento que eu tenho para ver aquela pessoa é na igreja, e então, por isso eu vou para a igreja. Por isso que eu queria começar essa pequena mensagem aqui perguntando para nós mesmos, né? Qual a motivação do nosso coração? Quando nós vamos fazer algo para Deus, seja dizimar, seja louvar, até mesmo gravar um vídeo desse, qual está sendo a motivação do nosso coração? Isso é provado pelo Senhor, né? Eu me lembro, alguns tempos atrás, que a gente tinha uma oração que a gente costumava visitar, sempre nas segundas-feiras, né? E eu acredito que ainda para muitos a motivação é a mesma. Mas isso era mais forte
alguns tempos atrás. Isso era mais forte. A única motivação do nosso coração naquele momento era buscar o Espírito Santo e os dons do Espírito Santo. Essa era a motivação do nosso coração. A gente queria chegar ali, a gente queria falar em línguas, a gente queria dar uma palavra, a gente queria louvar, a gente queria ser usado pelo Espírito Santo e sair de lá cheio do Espírito Santo. E muitas das vezes, quando a gente saía dessa oração ou de um culto, não era suficiente para nós. A gente queria ir na casa de um irmão e continuar orando, e continuar falando em línguas, e continuar sentindo a presença do Espírito Santo, sabe? E hoje meditando nessa palavra, Deus me trouxe essa lembrança, né? Dessa motivação que é tão importante para nós, né? Lá em Atos, capítulo 2, se não falha a memória, o Espírito Santo desceu sobre a igreja, eles estavam reunidos em oração. E o único propósito deles era buscar a promessa que Jesus havia deixado para eles. Jesus falou para os apóstolos, olha, eu vou, mas daqui a alguns dias eu enviarei o Espírito Santo. E ele disse, fiquem em Jerusalém, até que do alto ele desça sobre vocês, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Né? Então eles cumpriram essa ordem de Jesus e eles ficavam reunidos ali orando, buscando, e era tudo o que eles queriam. Eu não acredito que a oração deles era por prata, por ouro, por aquilo, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. Não. A oração deles era só isso, Senhor, nos dá o poder que você nos prometeu. Você disse que nós seríamos as suas testemunhas até os confins da terra, em Jerusalém, em Samaria, até os confins da terra. Se descesse sobre nós o Espírito Santo, se descesse sobre nós o poder que você nos prometeu. Então, havia uma sede neles, uma fome neles de buscar esse poder, e era só isso que eles faziam. Era esse o propósito do coração deles, quando eles reuniam. Eles não reuniam porque eles só queriam ver os amigos, porque eles só queriam se encontrar. Isso é muito bom. Isso é bom demais, sabe? Você ir para a igreja, você ver pessoas que você gosta e tal, e conversar e tal, e tal, e tal. Mas existe um propósito pelo qual nós nos reunimos no templo. Existe um propósito maior. E eu creio que é isso que Deus ele quer ressuscitar em nós. Sabe? E como que Deus ressuscita isso em nós? Como que Deus ressuscita isso em nós? Deus ele se agrada do coração sincero, do coração honesto. Sabe, eu gosto de dizer que muitas das vezes Deus não ouve oração de locutor. Senhor, meu Deus, meu Pai Celestial, nesse momento, na Tua santa e gloriosa presença, eu Te glorifico, eu Te exalto, e papapá. Muitas das vezes Deus não ouve essa oração. Deus, ele te ouve quando você é sincero. Quando você dobra o seu joelho e você diz para ele, coração sincero, coração aberto, e diz, Senhor, eu não quero mais andar vazio de Ti. Se for para mim, muitas das vezes eu fiz essa oração, se for para mim andar vazio de Ti, eu prefiro morrer. Às vezes eu tenho esse pensamento, é melhor partir dessa logo do que viver longe do Senhor. Às vezes eu tenho esse pensamento e eu tenho essa oração, eu já fiz essa oração. E Deus se agrada disso. Sabe, muitas das vezes é coração que está faltando nas nossas orações. Muitas das vezes você vai na presença de Deus, você está com uma questão para resolver, um problema, você fala tudo aquilo que você não queria falar. E você não trata aquele problema, não trata aquela questão, e eu acredito que Deus fica ali olhando lá do céu para você e dizendo, eu sei que não é isso que você quer falar. Eu sei que não é isso que você veio tratar aqui na minha presença, porque você não fala. Sabe? Nós não precisamos ter vergonha de Deus. Nós precisamos chegar para Ele com esse coração aqui, o coração do publicano. Amém? Que Deus abençoe, meu irmão, cada um de vocês, em nome de Jesus, com essa palavra. Abraço. Valeu!